Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de redação dissertativa. Eu sou a professora Fernanda Gomes e é um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Para quem já está acompanhando as outras aulas dissertativas, esta é a aula 4, dando uma sequência aí de uma série de dicas para quem nos acompanha, tá? E hoje a nossa aula vai ser do seguinte tema: os defeitos do texto dissertativo. Olha só, tem muitas coisas que a gente não enxerga quando a gente produz o nosso texto dissertativo. Quando a gente está estudando, é interessante que a gente faça um rascunho e depois desse rascunho feito, uma autocorreção. É interessante que a gente volte, releia e tente mudar aquilo que não está correto, para então a gente passar limpo. Só que, às vezes, a gente está numa prova, né, de um concurso, do Enem, por exemplo, de qualquer processo seletivo, o tempo é muito pequeno, às vezes a gente fica nervoso e não dá para a gente fazer um rascunho inteiro e depois passar ele todo a limpo. Então a gente tem que usar algumas técnicas, que é fazer um planejamento antes, colocando as ideias principais e ir direto. Vai redigindo a caneta aí, só que na hora de fazer essa redação, a gente tem que prestar muita atenção em alguns defeitos que a gente não pode cometer. Então eu listei aqui para vocês os defeitos mais recorrentes durante as correções que a gente vê dos alunos, das provas, e são os defeitos que realmente fazem o candidato perder ponto. Então vamos lá no primeiro defeito de um texto dissertativo. O primeiro é a prolixidade. Vocês já ouviram falar em prolixidade? Olha só, pessoal, o que seria um texto prolixo? Tem uma expressão que eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez na vida. Um texto é prolixo quando a gente enche linguiça. Vocês já ouviram essa expressão, encher linguiça? Claro que já, né? O que é encher linguiça? A gente não tem assunto, a gente não tem conteúdo para falar sobre o tema. Então a gente fica enrolando o leitor, a gente repete a mesma coisa de várias formas, só com o objetivo de preencher linhas. E o corretor, ele sabe quando o nosso texto está prolixo. Sabe aquelas coisas que a gente fala, mas depois no fundo não quer dizer nada? A gente poderia, por exemplo, resumir o que a gente falou em um parágrafo em uma linha. Se a gente fosse eliminar todo o conteúdo desnecessário, se a gente for eliminar tudo aquilo que não acrescenta no nosso texto. Então, meninos, tem algumas expressões que levam à prolixidade. Por exemplo, se eu estou escrevendo uma frase, por exemplo, aí eu insiro assim: em outras palavras. Em outras palavras. Quer dizer. Ou a gente usa também a expressão ou seja. Tem também aquela expressão muito comum: isto é, e assim por diante. O que acontece, pessoal? Quando a gente usa essas expressões explicativas, entre outras palavras, por outro lado, sob outro ponto de vista, né? Essas que eu listei aqui também, ou seja, ou melhor, etc. Isso quer dizer que a gente vai falar a mesma coisa, só que em outras palavras. Para quê? Para ocupar a linha. E o leitor, ele está percebendo isso. A gente só poderia, por exemplo, usar uma dessas expressões explicativas se fosse, por exemplo, um conceito novo que eu estou trazendo ao meu texto e eu tenho que explicar o que é.
Ou então, dependendo alguma sigla, alguma coisa assim do tipo. Embora sigla, a gente basta abrir um parênteses e explicá-la na frente. Então, essas expressões aqui, elas levam muito o texto a ser uma redação prolixa. Então, como que a gente tem que controlar para não ser um texto prolixo? A gente tem que ser curto e grosso. A gente tem que manter a nossa objetividade, ir direto no assunto sem enrolação. Agora, pessoal, vamos para o próximo defeito aí do nosso texto. Obscuridade. Um texto obscuro significa isso aqui, ó. Falta de clareza. Um texto obscuro é um texto em que o leitor não entende o que a gente quer dizer. É um texto assim com ideias pesadas. Por exemplo, suponhamos que na hora da sua prova tem um tema que você goste, que você tenha estudado e que você conhece muito. Então, qual é a tendência para você fazer essa redação? A tendência é que você escreva muito conteúdo sobre aquele tema, que você cite coisas, que você capriche no vocabulário, que você tente fazer o texto mais rico possível. Só que aí você vai pecar por um outro lado, porque nem todo mundo vai entender o seu texto, né? Quando você polui muito de informação, a gente tem que filtrar essas informações. Por quê? Porque quando a gente entende, a gente sabe de um assunto, às vezes no pouco que a gente diz, o leitor já percebe que a gente entende. A gente às vezes não precisa mostrar que a gente sabe demais. Às vezes um parágrafo mais simples, mais claro, que vai gerar compreensão, é muito melhor. A gente consegue ganhar muito ponto assim. Mas um texto obscuro não é só um texto pesado em informações, não. Um texto obscuro também é um texto que a gente não compreende em função de períodos muito longos, mal pontuados, ou quando a gente usa textos em ordem direta. Indireta, desculpa. Como assim ordem indireta? No português, a gente tem a ordem direta de uma frase, que é o sujeito mais o verbo mais os complementos. Em qualquer frase, esta é uma ordem direta. Agora, se eu misturar esses termos, por exemplo, se eu colocar o sujeito no final da frase ou depois do verbo, a gente vai ter uma ordem indireta ou inversa. A frase vai estar um pouco bagunçadinha. Então, para que o leitor compreenda um texto em ordem inversa, é mais complicado, às vezes demora um pouco mais. Se eu organizo a minha frase, faço uma frase curta, direta, com tudo na ordem e bem pontuada, aí sim o meu texto vai ser claro e eu não vou pecar pela obscuridade, correto? Vão mais um defeito de redação. Tá aqui o parágrafo frasal. Esse é perigoso demais, gente. Por quê? O que é um parágrafo frasal? Um parágrafo inteiro com apenas uma frase. Ou seja, comecei a escrever meu parágrafo daqui e vou escrevendo e coloquei apenas um ponto final antes de ir para o próximo parágrafo. Eu fiz uma frase bem comprida, tipo 4, 5 linhas, mais ou menos. Isso não deve acontecer de jeito nenhum. A gente tem que entender que um parágrafo é como se fosse um pequeno texto, é um mini texto dissertativo. Então, cada parágrafo tem o seu início, o seu meio e o seu final. Ou seja, eu tenho a frase de início para abrir o parágrafo, eu tenho uma frase intermediária, uma ou mais, na verdade, que é a frase em que eu explico ali aquele fator que eu inseri no parágrafo,
e uma frase de fechamento do parágrafo. Claro que esse fechamento do parágrafo tem que dar margem para uma continuidade de ideia, que eu vou colocar em outros parágrafos, a não ser que eu esteja no parágrafo final da redação. Então, se a minha frase for muito comprida, ela não vai ter essa organização de início, meio e fim. Então, o aconselhável é que eu faça mais ou menos 3 frases em cada parágrafo, né? É até bom fazer um pouco mais, frases curtas, objetivas e bem divididas. Então, não vamos cometer esse erro aqui do parágrafo frasal. Vamos imaginar o nosso parágrafo como um mini texto dissertativo, tá bom? Então, vamos para mais um defeito. Vocês estão compreendendo direitinho as dicas, pessoal? Eu espero que sim. Então, já para aí um pouquinho, já dá aquela curtida enquanto isso, tá? Para o nosso vídeo crescer e a gente fazer mais aulas desse tipo. Agora, vamos para esse erro aqui, ideias soltas. Isso aqui vai comprometer uma qualidade da dissertação que é a coesão textual. As ideias soltas, elas vão contra a coesão do meu texto. O que é coesão? Coesão é a união das ideias, é a união das frases e a união dos parágrafos. É como se o meu texto fosse uma tessitura, eu vou tecendo, costurando as ideias. Eu não posso deixar a ponta solta. Então, as ideias soltas é quando eu vou lembrando de alguma coisa e vou escrevendo. Eu pensei em um argumento, em uma frase, escrevi. E eu estou apenas julgando ideias, sem comungar essas ideias, sem usar os conectivos para ligar, para relacionar essas ideias. Então, esses conectivos, né, vamos falar um pouquinho deles. Conectivos, eles têm que ligar as frases, né, dentro de um parágrafo e eles têm que ligar os parágrafos também. Por isso que a gente tem que começar cada parágrafo da redação com um conectivo adequado. A gente tem sim um modelinho de redação com conectivos que eu uso na frente de cada parágrafo, né? A gente já fez uma aula sobre isso, da estrutura dos parágrafos. Então, os parágrafos, eles têm os conectivos para começar, mas dentro dos parágrafos, a gente também tem que usar, sejam eles conectivos aditivos, conectivos adversativos, para dar aquela ideia de contraste, de oposição, sejam eles conclusivos. Então, quem tem alguma dúvida nessa parte aí da coesão, é interessante estudar um tópico do português, que são as conjunções e os pronomes, porque aí vai ajudar demais para não ter ideias soltas no texto, tá? Então, pessoal, cuidado com essas ideias soltas, senão o texto vai ficar parecendo um amontoado de pensamentos, sabe? De assim, copiou, colou, e não tem aquela unidade, tá? Um conselho para a gente manter a coesão é planejar o nosso texto antes de ir para o rascunho, tá? Então, vamos continuar aqui. Mais um defeito, vixe, gerundismo. Isso aqui vai empobrecer bastante. Meninos, o que essa palavra nos lembra? Gerundismo nos lembra gerúndio. E quando a gente fala em gerúndio, a gente está falando de verbo, não é verdade? Quando que um verbo está no gerúndio? Gerúndio é quando o verbo termina em NDO. Acontecendo, tratando, iniciando e assim por diante. Quando a gente usa verbos no gerúndio na minha redação, a gente vai empobrecer demais a redação. Então, a gente vai evitar verbos no gerúndio. Por que isso acontece? Porque o gerúndio, ele dá uma ideia de uma ação
contínua, ele indica uma continuidade da ação, ele não dá aquela ideia de uma ação completa, acabada. E o nosso texto dissertativo é justamente o contrário. A gente quer defender uma ideia com consistência. Então a gente não quer dar margem para nada em processo. A gente quer aquela ideia objetiva pronta. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, fulano, amanhã eu vou estar te ligando para a gente conversar. É uma coisa, é uma ideia assim bem, prolixazinha. Mas se eu falasse amanhã eu te ligarei, eu já dei mais certeza para aquela pessoa. E é isso que eu quero passar na minha dissertação. Eu quero passar certeza, confiança para o meu leitor. Então, vamos evitar ao máximo o gerúndio, tá bom? Mais um defeito: subjetividade. Meninos, o que é um texto subjetivo? É um texto que vem do sujeito, é alguma coisa que vem de nós, de dentro de nós. E o nosso texto dissertativo, ele tem que evitar ao máximo a subjetividade. Quando que existe subjetividade na minha redação? Primeiramente, quando eu coloco primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural. Então, eu não vou pôr nada no eu, nada no nós. Eu não posso fazer uma dissertação subjetiva. Por quê? Eu não posso me envolver com aquele assunto. Eu não posso colocar emoção, eu não posso colocar pessoalidade, sentimento. Eu tenho que fazer um texto em que eu coloque o meu ponto de vista sem usar a primeira pessoa. É como se fosse um ponto de vista que eu creio que todo mundo deve ter, mas aquela coisa de forma mais objetiva, tipo uma reportagem. Quando a gente vê um repórter na televisão dando alguma notícia, ele não se envolve, ele fica o mais imparcial possível. E é isso que eu quero que vocês façam nas redações. É escrever sempre na terceira pessoa sem se envolver. Agora eu vou dar aqui para vocês uma dica muito legal para evitar a subjetividade. A dica é usar o mínimo possível de adjetivos. Não vamos usar muitos adjetivos no nosso texto. Por quê? Porque se eu falo que o problema é horrível, se eu falo que a realidade é triste, se eu jogo adjetivações nos pontos de vista que eu estou expondo, eu estou mais parcial, eu estou me relacionando mais com o tema de forma íntima e emotiva. Então, quanto menos adjetivo, melhor para a gente evitar essa subjetividade. Tá bom? Então, vamos lá. Repetições. Repetição é um caso sério, por quê? Porque a repetição, seja repetição de palavras, seja repetição de ideias, toda repetição, ela empobrece o nosso conteúdo. Aqui a gente já está naquele quesito conteúdo. Vamos falar primeiro repetição de palavras. Quando a gente repete muito as palavras, além de ficar cansativo para o leitor, dá a entender para a banca que está corrigindo que o meu redator, ele não tem aquele vocabulário bom, o vocabulário dele é mais restrito. Então, se eu estou escrevendo, por exemplo, coloquei uma palavra problema, este é um problema que atinge todo o país, não é interessante se eu ficar falando problema, a palavra problema, a redação inteira. Eu tenho que colocar algum sinônimo ali para minha palavra. Eu posso colocar desafios, entraves, dificuldades. Eu tenho que colocar outras palavras para poder enriquecer o vocabulário. E quando a gente tem um vocabulário um pouco mais rico, a nossa nota vai aumentar.
Então, é claro que tem palavras que a gente tem que repetir mesmo, que não dá para ficar sem falar. Mas se eu tiver mesmo que repetir uma palavra, então dá um espaço maior de linhas. Não precisa repetir, por exemplo, na linha de baixo ou depois de duas linhas. Tem que repetir, dá um espaço maior. Mas o legal é mais sinônimos, coisa que a gente aprende lendo bastante, né? Coisa que a gente aprende pesquisando, fazendo anotações. Claro que a gente não aprende um vocabulário rico da noite para o dia, mas a gente vai aos poucos tentando, insistindo. Agora, as ideias também, se a gente repete a mesma ideia, já vai nos levar para aquele primeiro erro que eu falei, que é o erro da prolixidade. Então, a gente não pode ficar explicando demais, né? Que aí posso repetir alguma ideia. A gente, às vezes, tem que ser curto, grosso e inovar as ideias. Por isso, olha aqui a dica. Vocês têm que ler redações já prontas. Tem muitas redações que vocês podem achar na internet mesmo, de alunos que fizeram uma boa redação e tiraram 10. Aí vocês vão lendo, pegando ideias, porque quanto mais treino, redação é treino. Quanto mais treino, mais vai aumentar o nosso campo de ideias. Então, cuidado com as repetições. Agora vamos falar sobre isso aqui, ó. Eco. Vocês já ouviram esse erro, eco? Vocês sabem que é o eco, né? Eco é quando a gente fala alguma coisa e a nossa voz vai repetindo, né? Vem aquele som do eco. Mas isso aqui na redação, quando a gente explica o que é esse erro, muita gente fala assim, não, eu não vou cometer esse erro. Mas o pior é que a gente comete sem perceber. Eco é quando a gente repete o som de pedaços da nossa palavra. A gente escreve várias palavras, o final das palavras é parecido e aquilo vai gerar o quê? Aquilo vai gerar uma rima. E fica muito desagradável, porque eu não estou fazendo poesia, eu estou fazendo um texto dissertativo, que é um texto formal, é um texto assim que a gente pode comparar uma notícia de jornal, coisa mais séria. Então a gente não pode brincar com as palavras. Por exemplo, a eleição não causou comoção na população. Olha que feiura esse eco. Eu repeti o ão várias vezes. Então, o eco são essas rimas que a gente faz sem perceber. Tem outra que seria assim, por exemplo, o aluno repetente mente alegremente. Olha só o tanto de mente que eu falei nessa frasezinha. Então, às vezes, a gente escreve e não percebe que está cometendo esse erro. A gente tem que tomar cuidado porque pode acontecer com todo mundo, tá? Então, cuidado com essas rimas aí. Agora a gente tem que falar sobre isso aqui, ó, linguagem figurada. O que é uma linguagem figurada? Pessoal, vocês já ouviram falar nessa palavra aqui, ó? Conotação. Vocês já escutaram essa palavra? Eu creio que sim. Quem estuda sempre sabe um pouquinho, né, de conotação versus denotação. O que seria isso, gente? Conotação e denotação. Conotação é uma linguagem figurada. É aquela linguagem que depende de um contexto para ser entendida. A denotação é o contrário. A denotação é a linguagem literal. A gente até fala assim com os alunos, lembra desse D como o D do dicionário, porque é quando a gente usa a palavra igualzinha está no dicionário, com o seu significado real. Então, a linguagem figurada, ela é aquela linguagem mais que a gente usa na fala, é aquela linguagem mais que a gente usa para fazer até figuras de linguagem, a gente faz comparações, a gente faz coisas até às vezes poéticas, mas não é legal juntar isso aqui. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu falo assim, você precisa de uma mão aí nesse serviço? Você quer uma mãozinha? Quando eu falo, você quer uma mão?
é um sentido conotativo. Eu estou querendo dizer, você precisa de ajuda? Só que na redação a gente não pode usar nada figurado. A gente tem que usar as palavras com o seu significado literal. Então, cuidado para não sair de uma denotação e ir para alguma linguagem figurada. Quem já estuda aí figuras de linguagem, né, afasta disso para o texto dissertativo, porque não é bom. Agora, meninos, a gente já está terminando a nossa aulinha e vem aqui um último defeito que eu separei para hoje, que é conversar com o leitor. Olha, se no meu texto eu converso com o meu leitor de alguma forma, eu estou perdendo ponto. Porque eu não posso interagir com quem está lendo a minha redação. Isso significa que eu não vou usar vocativo, eu não vou usar segunda pessoa, muito menos frases imperativas. Tem gente que pensa que na redação a gente tem que deixar uma mensagem para quem está lendo. Isso acontece principalmente no último parágrafo, em que a gente tem aquela necessidade de pedir para a pessoa refletir sobre o assunto, de pedir para a pessoa não cometer mais aquele erro. Não façam isso de jeito nenhum. Você não pode conversar com o leitor. Você tem que colocar ali o seu texto na terceira pessoa. O seu leitor já vai pegar a ideia. Então, nada de usar esses elementos que eu já citei. Faça o texto pensando apenas o seguinte: eu quero ganhar ponto, então eu vou evitar essas coisinhas aqui. Eu não vou expressar aquela opinião, por mais que esse assunto me revolte. Eu não vou tentar mobilizar os meus leitores de uma vez com esse texto. Então, a gente tem sim que entrar com uma boa proposta de intervenção na nossa redação, principalmente no final. A gente tem que colocar medidas para uma possível problemática que o tema trouxe, mas não fale nada com o leitor. Quem tem que resolver o problema são autoridades que você vai citar na sua redação. A gente vai fazer depois um parágrafo só para falar sobre a proposta de intervenção, mais precisamente como concluir a redação e evitar esse contato aí escritor e leitor. A única preocupação que você tem que ter com o seu leitor é que ele compreenda o que você está falando, que ele tenha uma linguagem clara para ele, de fácil acesso, só que informativa. Aquela linguagem para acrescentar um conteúdo especial para ele longe do senso comum. Então, pessoal, é isso. Aqui são alguns defeitos. É claro que se a gente for falar muito sobre defeitos, a gente vai estender. Depois a gente volta com outras considerações, fazendo também uma aula sobre as principais qualidades. E com essas coisas, essas dicas na cabeça, a gente vai aumentando aí, progredindo no nosso texto, a gente vai ficar mais seguro para escrever, para alcançar aqueles pontos e ser um destaque aí no Enem e nos nossos processos seletivos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi um prazer compartilhar isso aqui tudo com vocês. Então, eu espero que vocês fiquem juntinho da gente. Vamos seguir, nós vamos fazer mais aulas com essa constância aí de sempre, tá bom? Então, pessoal, aquele abraço, muito obrigada a todos, fiquem com Deus.